Imagine uma existência onde o estresse financeiro é uma memória distante, onde você goza de liberdade financeira, realização emocional e felicidade genuína. Soa como um sonho, não é? Mas esse sonho pode se tornar sua realidade hoje. Neste momento, vamos explorar os 8 princípios estoicos essenciais para parar de viver como os menos afortunados. Não se trata apenas de acumular fortuna, mas de desenvolver um estado de espírito que cultiva prosperidade, paz e positividade. Estes princípios têm o poder de transformar vidas, e eu asseguro que ao final deste vídeo, sua visão sobre finanças e sobre a vida em geral mudará. Então, por que você deveria prestar atenção? Porque a intenção não é apenas existir, mas sim viver plenamente e de forma próspera. Mantenha-se atento, pois a jornada rumo à independência financeira e uma vida enriquecedora começa agora. Vamos lá. Princípio 1. Evite exceder seus recursos financeiros. A primeira lição, embora pareça lógico, é frequentemente ignorado. Diariamente, somos inundados por publicidades sedutoras que nos incentivam a consumir diversos produtos, como o último modelo de smartphone ou uma peça de roupa na moda. A tentação de gastar em itens desnecessários é forte e, sem perceber, podemos acabar vivendo apenas para pagar as contas, acumulando dívidas crescentes. Esse ciclo vicioso de consumo é uma armadilha comum. O autocontrole, um aspecto chave do estoicismo, é crucial aqui. Esta filosofia nos ensina a não sermos dominados pelos desejos e a não permitir que objetos materiais ditem nossa felicidade. Devemos, ao invés disso, buscar satisfação no que já possuímos e resistir ao desejo constante de querer sempre mais. Isso não exclui a possibilidade de nos presentearmos ocasionalmente, mas esses presentes devem ser feitos de maneira consciente, considerando nossa situação financeira. Na prática, isso começa com a distinção entre o que precisamos e o que desejamos. Necessidades são essenciais para a vida, como alimentação, moradia e roupas básicas. Desejos são itens que gostaríamos de ter, mas não são essenciais, como tecnologia de ponta, vestuário de marca ou carros de luxo. Ao entender essa diferença, tomamos decisões de gastos mais conscientes. Lembre-se da história da lebre e da tartaruga. Na corrida da vida, preferimos não ser a lebre que consome seus recursos rapidamente e de forma imprudente, mas sim a tartaruga, que avança de forma mais refletida e constante, sem se esgotar. A frugalidade e os gastos conscientes não significam limitar-se ou privar-se do que é bom na vida. Trata-se de tomar decisões inteligentes para viver de maneira confortável, sem o estresse constante da incerteza financeira. É construir uma base sólida para o futuro. Imagine ter economias suficientes para lidar com imprevistos sem pânico, estar livre de dívidas e ter liberdade financeira para aproveitar mais tempo com entes queridos, dedicar-se a novos hobbies ou até iniciar um negócio próprio. Imagine aposentar-se confortavelmente sem o medo de esgotar suas economias. Tudo isso é possível ao viver dentro de seus recursos financeiros. Implementar este princípio exige disciplina e pode ser um desafio, especialmente se estiver acostumado a gastos impulsivos. Mas a tranquilidade que acompanha a estabilidade financeira vale todo o esforço. Então, dê o primeiro passo para o empoderamento financeiro. Avalie seus hábitos de consumo, distinga entre necessidades e desejos e comprometa-se a não exceder seus recursos. Lembre-se, não se trata de sacrifício, mas de escolhas mais inteligentes que conduzem a uma vida de liberdade financeira e tranquilidade. Escolhas que permitem viver plenamente, não apenas existir. Afinal, não é esse o objetivo de todos? Uma vida assim não é um objetivo digno de esforço? Este é o poder da primeira lição estoico. Não se trata somente de finanças, mas de cultivar uma mentalidade que leva a uma vida próspera e satisfatória. E isso é só o início. Continue conosco enquanto exploramos os outros princípios em nossa jornada para a independência financeira e crescimento pessoal. Princípio 2. Atenção na sua situação financeira. Depois de abordarmos a primeira lição de como viver dentro das nossas possibilidades, vamos agora ao segundo princípio de igual importância.
Atenção na sua situação financeira. A noção de que a ignorância é uma bênção é completamente inaplicável quando se trata de finanças. Ignorá-las pode nos levar a um caminho descendente de dificuldades financeiras. Uma parte fundamental do estoicismo é a prática da sabedoria, que demanda um entendimento profundo da própria situação. Em termos financeiros, isso significa ter plena consciência do seu estado financeiro. Muitas pessoas, contudo, caem na armadilha de ignorar sua realidade financeira, talvez por medo, vergonha ou simples negligência. Contudo, é essencial reconhecer a própria situação financeira, independentemente de quão desfavorável possa ser, pois este é o primeiro passo para a melhoria. Considere suas finanças como um jardim. Se negligenciado, ervas daninhas e pragas surgem, arruinando o que antes era um espaço florido e ordenado. Essa analogia também se aplica à gestão financeira. Uma supervisão constante e meticulosa permite que você identifique rapidamente quaisquer problemas financeiros, resolva-os e faça os ajustes necessários para assegurar que seu jardim financeiro prospere e mantenha sua vitalidade. Adicionalmente, um aspecto vital do estoicismo é basear-se na realidade. Os estoicos defendem a visão das coisas como elas realmente são, desprovidas de ilusões ou concepções falsas. Esse princípio deve nortear sua abordagem financeira. Avalie seus ganhos, dívidas, gastos, economias e investimentos. Compreenda a origem e o destino do seu dinheiro. Reconhecer a realidade financeira pode ser desconfortável, mas é um passo essencial para construir uma base sólida de estabilidade financeira e crescimento. Ignorar as finanças, muitas vezes, resulta em hábitos ruins de gestão financeira. Sem entender claramente sua situação financeira, é fácil gastar excessivamente, não saber economizar e tomar decisões de investimento precipitadas. Em contrapartida, estar ciente de suas finanças possibilita que você tome decisões coerentes com seus objetivos financeiros. Adotar a mentalidade estoica em relação às finanças também significa assumir responsabilidade por elas. É compreender que a sua saúde financeira é o resultado de seus hábitos e escolhas, decisões e ações. Colocar a culpa em fatores externos para seus desafios financeiros não resolve a situação. Ao contrário, apenas perpetua um ciclo de dificuldades financeiras. Lembre-se de que o controle de suas finanças está em suas mãos. Permita que a filosofia estoica o oriente em sua busca por conhecimento financeiro e independência. Fique atento ao seu dinheiro, assuma a responsabilidade por ele e use-o como um meio para construir a vida que deseja. Portanto, evite desconsiderar suas finanças e comece a tratá-las com a atenção e o respeito que merecem, prosseguindo do nosso primeiro princípio. Princípio 3. Não associe felicidade à riqueza material. Prosseguimos para a terceira lição, uma das lições mais importantes até agora, que diz: não associe felicidade à riqueza material. Este é um marco importante em nossa busca por uma vida enriquecedora. Em nossa cultura, frequentemente somos condicionados a acreditar que a felicidade está atrelada à posse de bens materiais, sugerindo que quanto mais temos, mais felizes somos. Entretanto, a verdade é substancialmente diferente. O estoicismo, fundamentado na lógica, na perspectiva e na virtude, oferece um olhar distinto sobre essa questão. Esta filosofia ensina que a verdadeira felicidade se encontra na virtude. Você pode questionar como a virtude se relaciona com a riqueza ou a felicidade. A conexão é profunda. Para os estoicos, a virtude é o bem supremo, ou seja, uma vida virtuosa, pautada na sabedoria, coragem, justiça, autodisciplina e ética, representa a mais elevada forma de felicidade. A virtude, ao contrário das posses materiais, está sob nosso controle, não sendo afetada por fatores externos ou volatilidade. Portanto, o importante não é o que possuímos, mas quem somos e como conduzimos nossas vidas. Existem inúmeros relatos de milionários insatisfeitos e pessoas comuns que encontram alegria na simplicidade.
O saldo de sua conta bancária não é um indicador de felicidade. O que realmente importa é a qualidade do seu caráter e suas ações. Igualmente, os bens materiais são efêmeros e a felicidade que proporcionam é passageira. A incessante procura por mais bens é como correr em uma esteira. Há movimento, mas sem progresso real. Por outro lado, quando se busca riqueza em sabedoria, experiências e relacionamentos, encontra-se uma satisfação duradoura. O conhecimento adquirido, as experiências vividas e o amor compartilhado são tesouros que permanecem, enriquecendo a vida de formas que o material não pode. Além disso, o estoicismo nos incentiva a valorizar o que temos. A gratidão é vista como uma forma de riqueza. Ao cultivar gratidão pelo que possuímos, compreendemos que temos o suficiente, e essa percepção traz paz e satisfação. Em resumo, revisar a percepção sobre riqueza e felicidade é vital. É uma jornada de busca por validação interna em vez de externa. Envolve compreender que a verdadeira medida da riqueza não está nas posses, mas no ser. Romper com a ideia de que riqueza equivale à felicidade pode ser desafiador, mas é essencial para alcançar a verdadeira satisfação. E conforme ensinava o filósofo estoico Cícero, não é o homem que tem pouco, mas o que deseja mais, que é pobre. Conduzindo-nos à nossa próxima lição. Princípio 4. Abrace e aproveite as oportunidades de risco. Chegamos à quarta lição. A relevância de compreender e abraçar oportunidades de risco. A palavra risco frequentemente evoca ansiedade ou cautela, emoções que podem nos barrar de alcançar nosso potencial máximo. O estoicismo nos ensina que ser corajoso é essencial. O temor de fracassar ou de encarar obstáculos não deve ser um empecilho para nos engajarmos em riscos bem pensados. Mas você deve estar perguntando que risco é esse? Refletindo brevemente, o que realmente separa aqueles bem-sucedidos dos demais? A distinção reside na bravura deles em encarar riscos. Essas pessoas se aventuram para além de suas zonas de conforto, abraçando a incerteza e enfrentando dificuldades diretamente. Elas reconhecem que é através destes riscos que se desenvolvem, aprendem e, por fim, alcançam o êxito. Para você, isso significa reavaliar sua visão sobre risco. Em vez de vê-lo como uma potencial ameaça, veja-o como uma oportunidade para crescimento. Adote uma mentalidade que vê desafios como passos rumo ao sucesso. Considere o exemplo de um explorador se preparando para uma expedição. Ele enfrenta riscos ao se aventurar em territórios desconhecidos, enfrentando condições adversas e desafios imprevistos. No entanto, é exatamente ao aceitar esses riscos que ele tem a chance de descobrir novos horizontes, aprender com experiências únicas e talvez encontrar tesouros inesperados. Esse processo de aventurar-se no desconhecido e superar obstáculos pode levar a descobertas extraordinárias e ao crescimento pessoal. De maneira similar, no aspecto financeiro, assumir riscos pode envolver investir em um projeto inovador, explorar um novo rumo profissional ou optar por poupar e investir recursos em vez de gastá-los imediatamente em satisfações instantâneas. Claro, existe a possibilidade de as coisas não saírem como planejado, mas também há a chance de resultados surpreendentemente positivos. Porém, falar em assumir riscos não significa agir de forma imprudente. O estoicismo preconiza riscos calculados e prudentes, baseados em conhecimento, discernimento e um entendimento claro da sua situação específica, ligando-se aos princípios anteriores de autoconhecimento e educação contínua. A vida é uma sucessão de riscos. Cada escolha que fazemos inclui algum grau de risco, mas é ao enfrentar e não evitar esses riscos que abrimos portas para inúmeras possibilidades. Crescemos, nos desenvolvemos e nos aproximamos de nossas metas de independência financeira, aprimoramento pessoal e satisfação global através desses riscos. Prossigamos com coragem nesta trajetória, acolhendo os riscos e permitindo que eles nos transformem e moldem em versões mais desenvolvidas, sábias e bem-sucedidas de nós mesmos. Cada risco enfrentado
é um avanço em direção aos seus objetivos. Cada obstáculo superado é um alicerce na construção de sua prosperidade financeira. E falando em tomar iniciativas positivas, aqui está mais uma que você pode adotar agora. Junte-se a nós nessa jornada de evolução e prosperidade, edificando sobre a base do quarto princípio. Princípio 5. Não subestime o crescimento pessoal. A quinta lição destaca a relevância do crescimento pessoal. No estoicismo, enfatizamos a necessidade de evolução contínua e desenvolvimento. Analogamente a uma árvore que se expande e se eleva, devemos nos empenhar no nosso próprio aprimoramento pessoal. O crescimento pessoal envolve se transformar na sua melhor versão. Isso implica dedicar tempo e esforços para expandir seu conhecimento, refinar habilidades, cultivar talentos e cuidar do seu bem-estar. Similar a um aplicativo que requer atualizações constantes para manter sua relevância e eficácia, precisamos de aprendizado contínuo e aprimoramento de habilidades para nos mantermos competitivos no dinâmico mundo atual. Um obstáculo frequente é a zona de conforto, um espaço seguro e familiar, mas que limita o crescimento. Como dizem, a zona de conforto é um lugar bonito, mas nada nunca cresce lá. O estoicismo compara a zona de conforto a uma caverna escura, protegida e inalterada, mas também isolada e limitante. Em contrapartida, sair da zona de conforto é como escalar uma montanha. O caminho pode ser íngreme e desafiador, com incertezas e riscos, mas ao superar esses obstáculos, você alcança novos patamares, desfruta de vistas mais amplas e experimenta um crescimento pessoal significativo. O desenvolvimento pessoal é mais do que um privilégio, é uma necessidade. Significa ter a audácia de deixar a zona de conforto e embarcar no caminho do aprendizado perene. Se cessarmos nosso aprendizado, arriscamos a obsolescência. Assim como um tubarão precisa se mover para sobreviver, devemos nos manter ativos no aprendizado para continuar relevantes e competitivos. Investir em si mesmo é outro aspecto crucial do desenvolvimento pessoal. Isso pode envolver buscar educação adicional, participar de oficinas, buscar mentoria ou reservar um tempo para leitura e expansão do conhecimento. Esse investimento pode impactar significativamente sua carreira, relacionamentos e qualidade de vida. O autocontrole estoico também é fundamental. Trata-se de fazer escolhas corretas em vez das fáceis. Isso pode significar priorizar o crescimento pessoal em detrimento de lazeres ou despesas supérfluas. Não é questão de sacrificar, mas de tomar decisões deliberadas que alinhem com seus objetivos de longo prazo. Em conclusão a essa lição, o desenvolvimento pessoal é um caminho contínuo, não um fim. É um esforço para avançar, não para alcançar a perfeição. Adotando o princípio estoico do aprendizado e crescimento contínuo, você direciona sua energia para se tornar a melhor versão de si mesmo a cada dia. Cada dia é uma chance para aprender algo novo, aprimorar uma habilidade ou adquirir uma nova perspectiva. Aproveite essas chances. Seu crescimento pessoal tem um impacto direto no seu desenvolvimento financeiro. Portanto, não subestime seu desenvolvimento pessoal, invista em si mesmo e veja sua vida se transformar para melhor enquanto prosseguimos. Princípio 6. Não culpe os outros. No percurso dos ensinamentos estoicos, encontramos o princípio vital, que seria evitar responsabilizar os outros. Esse princípio, um dos fundamentos da filosofia estoica, enfatiza a importância da responsabilidade pessoal e da autonomia. Para avançarmos na nossa saúde financeira e qualidade de vida, é crucial admitirmos nossa participação nas situações que vivenciamos, em vez de simplesmente culpar os outros. Mas por que isso seria tão importante? Habitamos uma sociedade que muitas vezes prefere atribuir a terceiros a responsabilidade pelos seus dilemas. Ao fazer isso, abdicamos do nosso controle e influência sobre a própria vida, tornando-nos espectadores passivos ao invés de atores ativos em nossa própria história. A ideia de que outros são culpados pode parecer consoladora inicialmente, mas aqui reside o cerne do problema. Ao responsabilizar outros por nossos desafios financeiros ou fracassos,
entregamos o nosso poder de provocar mudanças, aprender e evoluir. O estoicismo propõe uma abordagem contrária. Incentiva-nos a assumir a responsabilidade por nossas decisões, ações e, consequentemente, pelo rumo de nossas vidas. Compreender que detemos o poder de moldar nossa realidade financeira é crucial. Adotar essa perspectiva nos transforma de meros observadores em arquitetos ativos de nosso destino, colocando-nos no comando, direcionando nossas vidas para onde verdadeiramente desejamos. Considere, por exemplo, o acúmulo de uma dívida considerável no cartão de crédito. Seria fácil culpar as elevadas taxas de juros ou a pressão social para consumir, mas, na realidade, a decisão de usar o cartão foi nossa. Reconhecer isso não implica em se afundar em culpa e autoacusação. Ao contrário, significa dar-se a chance de aprender com os erros e tomar decisões mais acertadas no futuro. Assumir a responsabilidade pessoal é aceitar que a nossa situação financeira reflete diretamente nossas escolhas e ações. Sim, fatores externos influenciam, mas nossa reação a esses fatores é ainda mais determinante. Tomemos como exemplo os recentes acontecimentos no mundo. Muitos perderam seus empregos um duro golpe financeiro, mas houve quem aproveitasse o período para desenvolvimento pessoal, aprendendo novas habilidades ou iniciando um negócio, gerando novas fontes de renda. Esse é o poder da responsabilidade pessoal. Ela nos capacita a nos adaptar, inovar e superar qualquer desafio. Este princípio também se relaciona com a dicotomia do controle estoico, entendendo o que está e o que não está ao nosso alcance. Não podemos controlar a economia, o mercado de trabalho ou a inflação, mas definitivamente podemos gerir nossos hábitos de consumo, nossa postura em relação ao dinheiro e nosso compromisso com o aprendizado financeiro e o crescimento pessoal. Abandonar o hábito de culpar os outros não é apenas um princípio, mas é a melhor decisão que você fará. Trata-se de assumir a liderança, aprender com os erros e se esforçar continuamente para melhorar. Entenda que a chave para a liberdade financeira e uma vida plena reside em nós mesmos. Adotemos essa postura, pois, como disse o filósofo estoico Epicteto, não somos perturbados pelas coisas, mas pelas visões que temos delas. Princípio 7. Recuse-se a viver seguindo as expectativas alheias. A 7ª lição traz à tona um aspecto crucial da filosofia estoica: recusar-se a viver seguindo as expectativas alheias. Esta abordagem nos incentiva a viver alinhados com nossos valores individuais, em vez de seguir padrões ou expectativas sociais impostas. Na era digital contemporânea, a pressão para atender às expectativas dos outros é exacerbada. Frequentemente, somos levados a adotar estilos de vida inautênticos, que não refletem nossa verdadeira essência, tudo em nome da aprovação ou aceitação alheia. Este comportamento também afeta nossa maneira de lidar com a riqueza e a gestão financeira. Frequentemente nos esforçamos para igualar o estilo de vida dos ricos e famosos, buscando ter suas posses, seu status social e seu nível de luxo, muitas vezes comprometendo nossa própria saúde financeira. Muitas pessoas se endividam ou gastam mais do que podem simplesmente porque estão tentando replicar o estilo de vida ostentoso e luxuoso que veem em celebridades ou figuras públicas influentes. O princípio estoico da autonomia nos encoraja a resistir à tentação de viver para agradar aos outros. Em vez disso, devemos concentrar-nos em nossa jornada pessoal rumo à independência financeira. Assim como um corredor de maratona foca em sua própria corrida, devemos manter nosso olhar em nossas metas financeiras, evitando distrações com as finanças alheias. Mas como aplicar este princípio na prática? Primeiramente, é essencial conhecer a si mesmo, seus valores e aspirações. O que representa o sucesso financeiro para você? Quais são suas metas com o dinheiro? Ter uma ideia clara dos seus objetivos financeiros é crucial. Depois, é necessário desenvolver um plano financeiro alinhado a esses objetivos, que seja realista e individualizado, não influenciado pelas ações ou posses de outros. Além disso,
a resiliência é fundamental. Haverá sempre pressões para se conformar e viver para satisfazer os outros. No entanto, é importante lembrar que sua jornada é única e seu caminho para a independência financeira e o sucesso pertence somente a você. Adotar esse princípio requer tempo, paciência, persistência e uma profunda reflexão pessoal. As recompensas, no entanto, são significativas. Ao se libertar das expectativas alheias, você não apenas assume o controle de suas finanças, mas também de sua vida. Você passa a viver de forma autêntica, com menos estresse e maior felicidade. Concluindo, não permita que as pressões sociais moldem suas decisões financeiras. Viva de acordo com seus próprios valores e deixe que eles orientem seu caminho para a independência financeira. Lembre-se, a verdadeira corrida é consigo mesmo. Princípio 8. Aceite e adapte-se às mudanças. Alcançando nosso último e potencialmente mais impactante lição na busca pela liberdade financeira e satisfação pessoal, focamos em um elemento vital: aceitar e adaptar-se às mudanças. Mudanças são constantes, mas muitas vezes as enfrentamos com resistência. Temos a tendência de nos apegar ao que é familiar, ao conhecido, às nossas zonas de conforto. No entanto, o estoicismo nos ensina a acolher e adaptar-nos às mudanças, compreendendo a natureza efêmera da vida e nos ajustando apropriadamente, pois é na capacidade de adaptação que encontramos a verdadeira prosperidade. As estações se alternam, as marés fluem e refluem, o sol nasce e se põe. Todos são exemplos da constante variação inerente à vida. Assim como um rio está sempre em movimento, a vida também está em constante transformação. Precisamos aprender a evoluir com ela, fluindo com a corrente e não contra ela. No âmbito financeiro, este princípio indica que o cenário econômico está sempre em mudança. Setores emergem enquanto outros declinam, taxas de juros oscilam e o mercado de trabalho se altera. A única constante é a incerteza. O verdadeiro desafio não é resistir à mudança, mas sim aprender a se adaptar a ela. Para superar a resistência à mudança, precisamos inicialmente alterar nossa mentalidade. É crucial reconhecer que, apesar de desafiadora, a mudança pode abrir portas para novas oportunidades e maior prosperidade. Uma lagarta se transforma em borboleta através da mudança, e é essa transformação que lhe proporciona asas. Além disso, é importante se manter informado. O conhecimento diminui o medo, que muitas vezes é a base da resistência à mudança. Mantenha-se atualizado sobre tendências econômicas, oportunidades de investimento e práticas financeiras eficazes. O conhecimento é a bússola que o ajudará a navegar pelo oceano de mudanças. Mantenha também uma visão equilibrada. Entenda que mudanças podem trazer tanto ganhos quanto perdas. Assim como uma moeda tem dois lados, a mudança também tem. A perda de um emprego pode levar a uma carreira mais gratificante. Um investimento mal-sucedido pode oferecer lições valiosas. E um revés financeiro pode desenvolver resiliência e criatividade. Por fim, seja flexível. A rigidez diante das mudanças é como uma árvore inflexível numa tempestade, propensa a quebrar. Uma árvore que se adapta ao vento sobrevive à tempestade. Da mesma forma, a flexibilidade em seus planos financeiros, escolhas profissionais e estratégias de investimento pode ajudá-lo a superar as turbulências econômicas. Lembre-se, o mundo é um palco de mudanças constantes e você é o protagonista. Com a mentalidade adequada, conhecimento, perspectiva e flexibilidade, você pode desenhar um panorama de prosperidade financeira e realização pessoal. Aceitar a mudança não é apenas sobre sucesso financeiro, é sobre viver uma vida plena de crescimento, aprendizado e evolução.